Hoje a gente vai falar de Madagascar, né? Como diria aquela música do Olodum, né? A famosa Ilha do Amor. Não sei de onde eles tiraram isso, mas é um lugar super agradável, uma baita ilha. Ô, Cris! Bom, Grande Grant, how are you doing? Good to see you here. Today I'll talk about Madagascar, but in Portuguese. Ok, oi Thaís, tudo bem? Legal, legal. Cláudia, outra Cláudia aqui também. Vamos lá. Ah, Bom, vamos lá, vamos contar um pouquinho de Madagascar, né? Ah, Madagascar, primeiro, tem uma característica única de todos os locais do planeta, né? Primeiro porque, assim, 90% da flora e da fauna, ela é endêmica. O que significa isso? Ela só é encontrada em Madagascar, ou seja, 90% dos bichos e 90% de toda a flora somente existem em Madagascar, ou seja, isso acaba fazendo de um lugar muito, muito especial, né? É uma ilha super grande, né? A gente está falando que Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior ilha do planeta. E ela tem mais ou menos, só para ter uma referência, o tamanho do estado de Minas Gerais, né? Ok, Grant. Next year we are going to Angola. Or if COVID permits, we can go this year. Let's try. Ok. É um país que teve colonização francesa. A independência de Madagascar ela ocorreu em 1960. E possui duas línguas oficiais. O malagasy, que é a língua tradicional deles, e o francês. Apesar do francês, ele é muito pouco falado em toda a ilha. Realmente a língua assim, que é falada por toda Madagascar é o malagasy. Legal, aí vocês devem estar se perguntando, você fala francês ou malagasy? Não falo francês e nem malagasy. Meu francês vai no máximo a abajur, bonsoir ou oui. Tirando isso, é até onde vai. Mas eu tenho a vantagem de ter um guia local que, além de falar malagasy, ele fala inglês e francês. Então, resolve bastante a nossa vida. Madagascar, sem dúvida, é muito famosa pelos lêmures, né? Os lêmures, a gente está falando aí nada mais, nada menos de cerca de 110 espécies que habitam essa ilha. E a gente, nas vezes que estivemos lá, a gente sempre teve muita sorte de encontrar pelo menos 15 espécies diferentes. Se eu não estou enganado, uma das expedições a gente encontrou 16 e na outra expedição 17, ou seja, 17 lêmures diferentes. Uma curiosidade, né? Como que esses lêmures chegaram à África? Ou melhor, a Madagascar? Estima-se assim que os lêmures eles são originários do continente africano e em algum momento, seja por um tronco, alguma coisa flutuante, eles acabaram chegando até a ilha de Madagascar e eles foram extintos do continente, ou seja, uma população, isso aí, Rita, 17 espécies diferentes, mas são mais de 110, a gente sempre torce para encontrar mais que isso. E aí, assim, alguns anos atrás, perto de 160 milhões de anos, né, Madagascar estava colado com a África, assim como a Índia, quando houve a separação dos continentes. Então, a Índia e Madagascar se descolaram do continente africano, né, isso, óbvio, muito antes dos lêmures, né? E a Índia continuou o seu movimento, continua indo para o norte, né, até se encontrar onde ela está hoje, e quando ela se chocou com aquele pedaço de terra, foi aí que surgiu a Cordilheira do Himalaia, né? O Madagascar ficou um pouquinho no meio do caminho. É verdade, a Janete já teve lá 17 espécies, é isso aí. Tem muito bicho diferente. E Madagascar ficou ali pertinho do continente africano. Entre Madagascar e o continente africano tem uma porção de água super grande. Deixa eu colocar um mapinha aqui para vocês. Só para vocês se situarem. Madagascar é essa porção de terra bem grande aqui, a leste do mapa. Então Madagascar parou o seu caminho aí e a Índia continua subindo. Então, por ser uma ilha, por estar isolado, por isso possui um dos maiores graus de... um dos maiores graus de endemismo do planeta. Né? Legal, o que mais que tem de interessante para a gente falar? Do ponto de vista de religião,
né? São 40% de cristãos e perto de 50% de religiões tradicionais. Muito bem, vamos lá. Então aqui a gente tem o mapa da nossa expedição. E aí deixa eu falar um pouquinho da expedição. Essa expedição ela ocorre todo mês de setembro. Eu estive a primeira vez em Madagascar em 2017, mas ainda sem levar grupo, a gente está fazendo um job para o National Geographic. Aí 2018 eu fui com o meu primeiro grupo e 2019 com o segundo. Esse ano, infelizmente, por causa da Covid, né, infelizmente não teve jeito, a gente teve que cancelar essa expedição. Bacana, a gente começa a nossa expedição nessa setinha vermelha, a capital do país, chamada Antananarivo, né? Depois para os íntimos ou para a população local, por ser um nome meio chato de falar, o pessoal trata como Tana, ou seja, Antananarivo e Tana é praticamente a mesma coisa. Aí a gente começa num deslocamento sentido costa oeste, né? A gente vai até aquela pontinha, não sei se vocês conseguem ver aí no mapa, chamada Miandrivaso. De Miandrivaso, a gente pega um barco e corta até Tsimafana, né? A gente está falando aí mais ou menos de 1 dia e meio de navegação. E depois a gente volta para o centro aí de carro, fazendo várias paradas, claro, né? E vamos explorar a costa leste de Madagascar, onde tem algumas reservas também interessantes, com espécies de lêmures diferentes. E por que a gente vai de um lado para outro da ilha? Primeiro, aqui na costa oeste é onde ficam os baobás. Então, a famosa Avenida dos Baobás está aqui na costa oeste. E você tem algumas espécies de lêmures que só ocorrem desse lado da ilha, né? Assim como a gente tem outras espécies que só ocorrem na costa leste. Então, por isso que a gente corta literalmente aí Madagascar de leste a oeste. Vamos lá. Muito bem. Essa expedição ela dura 15 dias. Normalmente a gente vai em grupos de no máximo 10 pessoas, né? São 3 pessoas por carro, a gente usa umas Land Cruisers. Então fica super confortável, porque é um motorista, mais uma pessoa na frente e 2 pessoas atrás. 2 semaninhas em setembro, vamos repetir esse roteiro com certeza em setembro do ano que vem. E por que setembro? Né? Eu escolhi esse mês para fazer essa expedição. Aliás, toda expedição que eu faço tem um motivo para ter essa data. É porque quando estão nascendo os pequenos lêmures. Então é uma oportunidade muito legal de a gente encontrar as mamães com os bebês. E isso faz, assim, alguns encontros fantástico ver. Encontrar um lêmure na natureza já é divertido. Poder encontrar esses bichos com filhote, é uma experiência muito bacana. E setembro também é um mês bom porque você tem pouca chuva. Então fica uma coisa bem tranquila. Vamos lá. Essa é uma foto da capital, Tana, ou Antananarivo. A capital, ela fica... você tem uma grande planície e ela é cercada por montanhas. Então nessa planície tem muita plantação de arroz. O que a gente mais vê em Madagascar são as terraças de arroz. Acaba rendendo umas coisas super bacanas, a gente vai mostrar algumas fotinhos daqui a pouco. E aí as construções, elas ficam nessas montanhas ao redor, então, assim, o visual é uma coisa muito interessante de se ver. As ruas super apertadinhas, o trânsito caótico, mas um lugar interessante para poder conhecer, para poder visitar. Bom, saímos então de Tana e começamos o nosso caminho para a costa oeste, ou seja, para a costa norte, sul, leste, oeste, se eu não estou falando besteira, para a costa que é virada para o canal de Moçambique, ou virado ali, né, de frente para o país de Moçambique. Essa é uma das fotos das terraças, isso a gente vai encontrando durante o caminho. Impressionante assim a quantidade e como eles otimizam os terrenos, seja em planície, né, o arroz obviamente ele sempre precisa de água, então sempre tem uma fonte de água próxima, mas assim, alguns visuais bem interessantes, bem incríveis para quem gosta de fotografar principalmente. Aí mais uma terraça e uma curiosidade, como a maioria das casas ainda não tem energia elétrica,
muitos deles acabam, eles constroem todas as casas orientadas para leste e oeste. Para quê? Para ter o sol o dia todo entrando pelas janelas ou pela porta das casas. Interessante, né? Aí no caminho a gente acaba conhecendo muito da cultura local, da população local. Em boa parte são pequenos agricultores, então assim, super colorido, acaba rendendo umas fotos bem interessantes aí durante o nosso deslocamento. Vamos lá. Bom, nossa primeira parada então. Oi, Luciana, tudo bem? Bom que você está por aí. Após esse deslocamento de carro, né, até ali a cidadezinha de Meandrivaso, dali a gente dorme num hotel aqui, e aí no dia seguinte a gente acorda cedinho para embarcar e passar praticamente um dia e meio dentro de uma embarcação. Vamos lá. Aqui tem uma fotinha do nosso barco, então na parte de baixo dele, onde fica a tripulação, onde tem a cozinha, a mesa onde a gente faz as refeições. E na parte superior do barco a gente tem um solário. Então para dar uma cochiladinha, curtir a paisagem, é uma coisa assim super que vale a pena. Pera aí que eu fiz besteira aqui. Aí voltei. Ô Zegu, amanhã é dia de falar de baleia, hein? Ô Gisela, bom te ver por aí. Vamos lá. Esse barco assim, curioso, o rio assim, ele é super raso, muitas vezes a parte da tripulação tem que descer para empurrar, porque ele é muito raso, muito tranquilo. A gente sempre está observando as duas margens e bacana porque a gente tem um contato assim bastante próximo com a população ribeirinha. É verdade, Gisela, olha a diva aí. Essas são as poucas fotos que eu tenho minha, eu e a diva em cima do... Eu e a diva aí no nosso iate, se é que a gente pode chamar assim. Mas um barco super seguro, lembra muito essas embarcações regionais que a gente tem aqui na Amazônia. Vamos lá, deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Legal, e aí vou colocar um videozinho para vocês de um pouco do nosso dia a dia. Então aqui a gente tem essa mesa de jantar, ou de almoço, ou do café da manhã. E assim, o povo de Madagascar, assim, o povo da África já é um povo super hospitaleiro, mas o pessoal de Madagascar é impressionante a felicidade desse povo. A hora para quem quer que você olhe, você sempre tem um sorriso para te receber. Eles são muito hospitaleiros, muito assim divertidos. E aí a possibilidade da gente fazer uma refeição navegando, né, e com uma música ao vivo. Legal. A gente passa esse dia basicamente navegando. Esse rio se chama Rio de Siribirina. E assim, ali tem desde crocodilo do Nilo, apesar de ser esquisito, né? Mas tem uma subespécie de crocodilo do Nilo que vive aqui em Madagascar. Então tem muito morcego, muitas aves também durante o deslocamento. E aí no finalzinho do dia, como a gente faz um acampamento nessa noite, na verdade é só essa noite de acampamento e depois a gente passa tudo em hotéis, né? Então nesse acampamento, antes da gente chegar nele, a gente para nessa cachoeira por um banho. Então, verdade, a Cláudia teve em 2019. Aliás, está aí na foto, hein, Cláudia? Legal. Então a gente toma um banho de cachoeira, assim, um lugar super remoto, mas distante de tudo, assim, tirando a população ribeirinha, né, praticamente a gente não encontra muito mais que isso. E aí na cachoeira a gente já encontra a nossa primeira espécie de lêmure. Esse é o Red-Fronted Brown Lemur, ou lêmure marrom de cara avermelhada, fazendo a tradução, algo muito parecido com isso. É verdade, Cláudia, você também estava, as duas Cláudias. E assim, os lêmures, assim, eles são super amistosos. Eles não têm medo dos humanos, muitas das vezes eles acabam subindo em cima da gente. E assim, eles são muito delicados no trato, então é bem divertido estar com esses bichinhos aqui. Aí a Miriam, que esteve com a gente em 2018. Aqui também essa mesma espécie, só que aí é uma mamãe. Não sei se vocês conseguem enxergar porque a foto está pequenininho, mas reparem que no meio dela tem a cabecinha de um filhote. Muito bonitinho ver esses bichos. Esse era bem pequenininho, devia ter só alguns meses de vida.
Thaís, eles sobem por curiosidade, realmente. Na verdade, assim, em alguns momentos o pessoal deve dar comida, né? E aí eles já vêm em busca de alguma coisa, alguma fruta, alguma coisa assim. Legal. Aí deixamos a cachoeira com contato aí com a nossa primeira, ah, com a primeira espécie de lêmure. Aí a gente já tem um pôr do sol, um pôr do sol incrível assim na margem do rio. E a gente chega no acampamento, a gente acampa na beira de um rio. E aí assim, a gente almoça, faz o jantar a bordo e acendemos uma fogueira, o pessoal vai com um violão, então fica divertido passar uma noite. Óbvio, o que eu sempre digo, acampar é bom assim, 1, 2 dias no máximo, mais que isso começa a ficar chato. Então, é uma experiência legal, todo mundo sentado na fogueira, o pessoal cantando, eles gostam muito de dançar, é uma coisa bem divertida. Legal. Aqui as nossas barraquinhas, aqui a gente tinha acabado de acordar, tá aí o Ralph que me surpreendeu com seu barbeador elétrico, acordou fazendo a barba. Legal. E aí no dia seguinte pela manhã, a gente vai visitar uma comunidade ribeirinha e assim, mas muitas crianças. E assim, encontro e diversão garantida. E como eu sempre falo, criança é criança em qualquer lugar do planeta. Adoram o contato com a gente. Não é sempre que eles vêm pessoas com tonalidade de pele branca, brancos, né? Então eles adoram essa festa que a gente acaba fazendo com eles. Muito divertido, muita gente acaba se emocionando. Muitos deles, assim, eles não têm um chinelo para pôr no pé, mas, assim, eles vivem a vida deles, do jeito deles. Eles têm o rio para pescar, eles cultivam, eles plantam, né? Tem a felicidade aí na vida deles. Isso prova que... Oi, Ari, bom que você chegou. Estamos falando de Madagascar hoje. E aí, essa população ribeirinha ou essa população da costa oeste de Madagascar é uma população chamada Vezo, né? Vezo People, ou povo Vezo. São apenas cerca de 1.200 pessoas dessa etnia e eles têm o hábito tradicional de pintar o rosto para proteger do sol. E assim, rosto pintado, normalmente, eu particularmente gosto muito de fotografar gente, acaba rendendo algumas coisas muito bonitas, muito interessantes. Deixa eu passar essa próxima foto aqui para vocês. E uma coisa que eu fiquei sabendo conversando com o pessoal lá, eles têm uma característica curiosa que assim, pega aqui por exemplo, nas grandes cidades, os cemitérios ficam dentro da cidade. O que eles fazem para enterrar as pessoas? Eles enterram no meio da floresta, assim, com túmulos, muitos inclusive com algumas peças em madeiras, lembrando objetos fálicos ou eróticos. Mas por que eles enterram as pessoas tão distantes? Porque eles acham que o cemitério é um lugar triste. Então, não é um lugar que eles querem ver com tanta frequência, tanto que eles nem costumam ir com tanta frequência ao cemitério, né? Mas é um povo muito bonito, assim, muito amistoso, muito feliz. Aqui mais uma fotinho. Aqui ela tá com o rosto inteiro pintado. Normalmente são só as mulheres que pintam o rosto. Provavelmente aí ela tava com o pai. Ô, sogra, chegou! Muito bem, velhinha. Legal. Aqui, a Diva com as crianças. Eu falei, Diva, você vai levar 2 malagassezinhos? Malagasy é o nome de que eles chamam lá, de quem nasce em Madagascar. Então, por ter esse contato com as crianças, eu não deixei a Diva trazê-las para o Brasil, apesar dela querer muito, tô brincando. Mas, assim, muito divertidas. As crianças muito carinhosas. E aqui, reparem nessa menina. A gente sempre leva doações nessas expedições. Eu sempre peço pro pessoal levar aquela roupa que tá usada, aquela que você não usa mais, né? E aí a gente vai parando o barco e fazendo algumas doações. Reparem na alegria dessa menina que acabou de descer do barco. Olha a felicidade, porque ela acabou de ganhar uma camiseta. É o que eu falo, a gente não vai resolver os problemas do mundo, mas só a possibilidade de você poder fazer... uma criança, mesmo que seja por alguns instantes, por algumas horas mais feliz, isso não tem preço. É muito legal esse trabalho que a gente faz também de, né, a gente está explorando um país
a possibilidade de deixar alguma coisa em troca para a comunidade. Mas putz, é muito legal fazer isso. Adoro fazer essa parte do contato com as culturas, do contato com o povo e poder entregar alguma coisa em troca para eles, né? Muito bem. Após um dia e meio embarcado, visitando as comunidades, os bichos, as aves aí no rio de Siribirina, a gente desembarca num porto chamado Tsimafama, que ele já está bem pertinho do litoral, ou seja, ali do canal de Moçambique. Aí a gente tem os primeiros contatos com os baobás. Eu vou falar daqui a pouquinho, a hora que a gente chegar na Avenida dos Baobás, falo um pouquinho mais sobre essas árvores incríveis. E só um parênteses, assim, na cultura deles, eles dizem que o baobá é a árvore que Deus criou quando ele estava com raiva. Por que eles falam isso? Por causa das raízes para cima. Então ele criou o baobá, arremessou do céu e elas acabaram caindo com a raiz para cima. Uma coisa interessante da cultura deles, né? E aí a gente vai fazer, a gente vai para uma reserva que tem aqui na costa oeste, uma reserva chamada Quirindi, onde a gente vai fazer um passeio noturno atrás de bichos. Por quê? Principalmente os lêmures, você tem muitas espécies de lêmures diurnas, assim como existem muitas noturnas também. Então a gente vai em busca, nessa jornada, buscar os bichinhos noturnos. Esse cara super simpático, ele é super pequenininho, ele tem aproximadamente 12 centímetros de corpo, mais uns 10, 12 de cauda. E curiosamente, apesar dessa cara super simpática, que acho que tem a ver com o nome, por isso que eles chamam esse bicho de mouse lemur, ou seja, lemuri rato, lemuri camundongo, qualquer coisa assim. Bacana. Esse é outro bicho que a gente encontra durante a noite, ou encontramos durante a noite. Esse é um camaleão do gênero Brookesia. Ele é o menor camaleão do planeta. Esse bicho, quando adulto, ele tem o tamanho de uma unha. Ou seja, a gente está falando, ele já criado, adulto, a gente está falando de um bicho que deve ter o quê? Uns 2, 3 centímetros. É muito pequenininho, bem pequeno esse bicho. Legal. No dia seguinte, a gente volta para essa reserva, aí em busca dos bichos diurnos. Esse é um baita lêmure legal, é uma espécie de lêmure que eles têm o hábito de caminhar sobre duas patas só sobre os membros anteriores, e eles caminham meio pulando, é muito curioso, diferente da grande maioria dos primatas que anda de quatro, vamos falar assim, esse bicho ele caminha usando só duas patas, né? Esse é o Sifaca de Verreau, o nome dele, né? O nome científico Propithecus verreau. E aí eles se alimentando, a gente tem um se alimentando, tem um outro carinha ali do lado. Não sei, acho que na próxima foto dá pra ver. A fêmea, ela tava com um filhotinho também. Olha que bonitinho esse bicho. Aí só um detalhe do filhote, ele tá sempre agarrado à mãe. Imagina a mãe fazendo aqueles baita saltos de uma árvore para outra, e o filhotinho ali segurando. Aqui esse mesmo Sifaca, a oportunidade de pegar ele saltando. Baita bicho legal. Legal. E aí a gente tem um dos bichos mais curiosos, não sei se do planeta ou só de Madagascar. Essa é a fossa, lá eles chamam de fuça. Por muito tempo, não sei se vocês conseguem reparar na foto, parece muito um felino, né? Mas curiosamente, até recentemente, as pessoas acreditavam que era uma espécie de felino, só que descobriram que esse bicho tem mais a ver com a família dos mangustos, tanto o mangusto como também, como que é o nome daquele outro bichinho que fica de pé, os suricatos, está mais relacionados ao mangusto e suricato do que ao felino propriamente dito. E tirando o homem, né, infelizmente, o ideal seria que não tivesse o homem, né, que é o que está acabando com a população dos lêmures em Madagascar. É o único predador que existe de lêmure na ilha de Madagascar, a famosa fossa. Legal. Saímos então do Quirindi e vamos conhecer a famosa Avenida dos Baobás. E aí eu vou contar um pouquinho da história dos baobás para vocês. A Itazirdete, essa foi a expedição do ano passado. Olha que lugar mágico. A gente sempre vai ver pelo menos um pôr do sol
aí na Avenida dos Baobás. Apesar do nome Avenida, você repara que é só uma estradinha de terra, né? E a gente normalmente fica à noite para fotografar também, fazer algumas fotos de longa exposição. E aí, no dia seguinte, a gente chega bem cedinho para ver um nascer do sol. Bom, o baobá, também conhecido como a árvore da vida, quem não leu O Pequeno Príncipe ainda recomendo, né? São 9 espécies de baobá que existem no planeta, sendo que 6 dessas 9 existem somente em Madagascar. Aí a gente tem outras 2 espécies de baobá que estão na África e, curiosamente, tem uma espécie de baobá na Austrália também. Esses baobás aí, eles possuem cerca de 30 metros de altura. A gente está falando de uma árvore que pode chegar a 11 metros de diâmetro, né? O tronco dela é muito, muito grande. E assim, é muito questionado até hoje a idade que possuem essas árvores. Estima-se que essas árvores aí da avenida, elas possuem perto de 800 anos. Porém, existem alguns estudos que essas árvores podem viver até 3.000 anos. Ou seja, é muito ano. Desde antes de Cristo, provavelmente já tinha um baobá que está vivo até hoje. É muito tempo. E o que acontece? Por que tem essa dúvida maior em Madagascar? Porque se estudou muito os baobás do continente africano. E foram feitos muito poucos estudos com essas espécies de baobá de Madagascar. Por exemplo, tem um baobá na Namíbia que ele tem 2.100 anos. Então, ainda se pesquisa, mas assim, estima-se, né, apesar de não terem sido feitos muitos estudos, que essas árvores aí possuem perto de 800 anos. Outra coisa curiosa, essas árvores, para poderem enfrentar os períodos de seca, elas podem armazenar até 100.000 litros de água, ou seja, todo esse tronco é praticamente uma esponja. Imagina uma árvore dessa, uma grande caixa d'água com 100.000 litros de água, né? A fruta dela, o pessoal faz geleia, você pode consumir ela normalmente. É uma árvore assim bastante útil para o povo. E aí, obviamente, aqui a gente tem uma foto de um pôr do sol. Ah, Zildete chegou! Já se viu aí, né, Zildete? Você acabou de passar. Mais uma foto do pôr do sol. E aí, no dia seguinte, a gente vai fazer o nascer do sol. Esse dia, curiosamente, não teve nascer do sol. Percebe que está uma baita névoa. Oi, Edu! Legal, obrigado, Edu. Legal. Tava uma grande névoa. Aí tem uma vez uma Malagasy passando, né? Uma menina. E putz, eu gosto muito, muito dessa foto. Legal. Enfim, deixamos então a Avenida dos Baobás e vamos para uma cidadezinha costeira chamada Morondava. Morondava tem praias belíssimas. Essa é no centro da cidade, se é que a gente pode chamar de cidade, porque ela é muito pequenininha. Aí à esquerda tem um restaurante que a gente super gosta de comer, tem pratos assim assinados, um lugar incrível para poder, para quem gosta de frutos do mar, sensacional, putz, um lugar bem divertido. E aí a gente pega uma piroga é o nome que eles dão para esses barcos normalmente construídos de um tronco único. Aí o pessoal chegando e a gente vai para uma ilha chamada Betânia, na casa de um pescador. Então a gente normalmente fala com ele no dia anterior, ele sai para pescar pela manhã e a gente pede o que a gente quer. A gente quer peixe, lagosta, caranguejo. E aí, assim, super fresco. Ele pesca de manhã pra gente poder comer na hora do almoço. Ó o Raul aí. Legal. E assim, óbvio, uma casa de pescador muito, muito simples. O bacana, assim, putz, música ao vivo, né? A criançada dançando. Olha o tamanho das lagostas que esse cidadão trouxe pro pessoal comer. E assim, uma coisa que devia custar acho que R$20 por pessoa. É muito, muito barato. E assim, muito caranguejo, muito peixe, lagosta, camarão. A galera realmente se divertiu. Pois é, Celina! Na primeira vez, a gente acabou indo naquele restaurante que não estava muito bom e ainda troquei por essa opção aí nessa ilha. Muito mais divertido, comida maravilhosa. Legal. Aí saímos aqui da costa oeste e começamos nossa caminhada, nossa jornada
para outra costa de Madagascar, ou seja, para a costa leste de Madagascar. Aqui um pôr do sol que a gente viu, encontrou no caminho. Legal. E aí, essa igreja, você consegue notar algo muito curioso nela? Pois é, essa cruz de ponta cabeça. Né? E por que essa cruz de ponta cabeça? Essa é chamada de Igreja de São Pedro. E Pedro, ainda quando vivo, ele também foi crucificado, só que ele não... Isso assim, o pessoal me explicando, não sou muito um grande conhecedor de religião. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele achava que ele não podia ser crucificado da mesma forma que Jesus Cristo foi. Então aí fica aí a curiosidade da igreja com a cruz de cabeça para baixo. Hoje se usa essa cruz de cabeça para baixo e alguns falam que está relacionada ao satanismo, ao black metal, mas nada a ver. Na verdade, ela só está de ponta cabeça porque é a igreja de São Pedro. Aqui as estradinhas de Madagascar, que uma coisa assim incrível, se você um dia for para Madagascar e não quiser ir comigo, não tem problema. Só não dirige em Madagascar. É muito, muito perigoso. Primeiro, quantidade de bichos que você tem na estrada, eu até brinco com o pessoal que essa aí foi... A gente teve agora vendo a grande migração na Tanzânia, essa é a pequena migração de cabras de Madagascar. Tem muito bicho, assim, realmente é muito, muito difícil de dirigir. A quantidade de buracos, assim, buracos às vezes que um carro pode cair dentro. Então, sugiro, não dirijam em Madagascar. Putz, essa é uma história bem engraçada. Essa aconteceu no ano passado. A gente parou fazer umas fotos de paisagem, uma paisagem super bonita. E aí eu comecei a escutar uma música, essa assim, uma baita música legal, uma coisa gostosa de ouvir. Aí descemos mais 4, 5 pessoas. E aí a gente chegou na porta de uma igreja. A gente só colocou a cabeça assim. Fomos super recebidos. O pastor, o padre, não sei, pediu pra gente entrar. Não sei exatamente que religião era, mas assim, de um lado da igreja ficavam os homens, do outro as mulheres. Né? Então ele convidou a gente para entrar, a gente entrou, ficou ouvindo eles cantando. E aí eu reparei nessa mesa lá na frente, tá vendo? Meu pessoal, obviamente, sempre um pouco barulhento. Eu olhei aquilo e falei, não, será que tem uma pessoa ali? Isso é um velório? Não parece alguma... sei lá, que tem um caixão ali, alguma coisa coberta por um pano. Mas não, felizmente, só tinha uma garrafa d'água ali e tava tudo certo. A gente ficou uns 15, 20 minutinhos aí com eles na igreja e depois seguimos o nosso destino. Aí paramos numa outra reserva, aonde a gente tem a possibilidade de encontrar muitos répteis. Esses répteis eles estão em recintos super grandes, e esse é um slow motion que eu fiz de um camaleão se alimentando. Só para vocês terem um parâmetro, esse bicho, a língua desse bicho, ela acelera de 0 a 100 km em 1/100º de segundo, né? Por exemplo, o carro mais rápido que se tem conhecimento até hoje, que é uma Porsche 918, ela faz de 0 a 100 em 2,5 segundos. A língua desse bicho faz de 0 a 100 em 1/100º de segundo. É muito rápido. Se não for em slow motion, é praticamente impossível de ver. Repara que mesmo em slow motion, ainda assim é muito rápido, né? Muito bem, muito bem. Legal. Aí algumas espécies de camaleão que a gente encontra aqui. Esse é o camaleão de Parson. É o maior camaleão, uma das maiores espécies de camaleão do planeta. A gente está falando que esse bicho aí ele consegue chegar perto de 70 centímetros, 68, 70 centímetros, ou seja, é quase 1 metro de camaleão. A gente viu lá na outra reserva a broquésia, que a gente está falando de um camaleão de 2, 3 centímetros, e esse um bicho super grande. E aí uma curiosidade, assim, Madagascar, além de ser a terra dos lêmures, mais de 110 espécies, a gente está falando de mais de 150 espécies de camaleão. Literalmente, um bicho mais bonito que o outro. Olha isso, que coisa linda. Esse é o panther, camaleão pantera. Já é um bicho médio, não é um bicho tão grande, a gente está falando de um bicho aí de uns 40 centímetros. Aí, essa é a cauda dele enroladinha, parece um caramujo, alguma coisa assim, mas é só a cauda bem enroladinha. Essas aquelas joias que a gente encontra na floresta. Esse sapinho ele tem o que? Deve ter uns 5 centímetros mais ou menos.
Mas reparem nas cores desse bicho. Esse bicho é chamado, é uma mantela baroni. A barriga dele, não dá pra ver nessa foto, mas o ventre, vamos dizer assim, ele é preto com bolinhas azuis. Ou seja, as costas preta com verde, pata é um amarelo ou um laranja com manchas pretas. Putz, muito bacana. Baita bicho legal. Ô Xixo, que bom que você tá aí. Legal. E agora eu vou falar de um lembre para vocês. Não sei se todo mundo lembra desse. Uma outra reserva que a gente visita, que é o Sifaca de Coqueirão. Ele ficou famoso por causa desse seriado que misturava, existia obviamente esse lemur lá, esse Sifaca, um seriado chamado Zubumafu, né? E baita bicho legal. Essa é uma foto, essa é uma das, acho que é a única foto que não é minha, obviamente, essa foto do seriado. E aqui tá o Sifaca de Coqueirão. Olha que bicho. Reparem que ele também está com um filhotinho. Depois tem uma foto que dá para mostrar um pouquinho melhor. É verdade, Carla. O Zubu. Legal. Olha que baita bicho legal. Ô, Raul, bom que você chegou. Acho que vai entrar uma foto tua já já. Na verdade, para não dizer que eu não tô mentindo, é a próxima foto. E assim, eles não estranham os humanos. Perceba como aqui a gente tá super pertinho dele, ainda uma mamãe com o filhote, né? Aqui um close que eu fiz só do filhotinho aí junto com a mamãe. E olha a pose desse cidadão. Ele tá literalmente sentado num galho, perninhas cruzadas e olhando a vida passar. Divertido, né? Puta bicho legal. Muito bem. Saímos dessa reserva, vamos para uma outra chamada Vacona, que a Vacona ela é um santuário de lêmures. Ou seja, eles têm ali por volta de 8 a 10 espécies, não me lembro exatamente, mas um dos lêmures mais bonitos, na minha opinião, é essa espécie. Esse é um Red Ruffed Lemur, ou nome científico desse bicho é Varécia rubra, não tem nome, tradução em português. Verdade, Celina, eles gostam de banana, né? E esse bicho é parente, muito próximo de um lemur que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é o lemur branco e preto. Essa outra espécie de Sifaca já é o Sifaca diadema. Aí ele saltando, bicho lindo também, um bicho bem bonito, já de médio porte. Bem interessante. E aí a gente tem, né, quem não assistiu algum filme da franquia Madagascar? Esse é o Rei Julien 13º. Na verdade é uma espécie chamada Lemur de cauda anelada. Deixa eu mostrar a carinha dele pra vocês aqui, ó. Olha que bicho simpático. Divertido, né? Carinha super boa. Esse é um pé de lemur. Você vê os rabinhos dele, obviamente cauda anelada, porque ele tem esses elos aí branco e pretos, né? E assim, pensa nos bichos terríveis. Nessa reserva a gente vai passeando de caiaque, algumas ilhas a gente desembarca e algumas a gente nem precisa desembarcar. Olha o que acontece a hora que a gente para o caiaque na borda. Eles vêm todos pra cima. Aí tá a Cris e o Ralph. Eu vi o Ralph, não vi a Cris. Não, vi a Cris, tá aí também. Tá na live também. Muito legal esse contato bem próximo com esses bichos. Esse é um inseto, talvez o inseto mais curioso de Madagascar. Eles chamam esse bicho de besouro girafa. Não preciso explicar por quê. Tá bom, eu explico, vai. Mas reparem no pescoço desse bicho. Essa é uma fêmea, ela tem até o pescoço curtinho. A Cris tá aí também, muito bem. O macho tem praticamente o dobro desse pescoço. Ou seja, um inseto super curioso. Tão curioso que, infelizmente, esse bicho é traficado para várias partes do planeta. Esses dias eu estava fuçando na internet e achei um casal desses bichos empalhados à venda por 100 ou 120 dólares, mais ou menos. Triste, né? Legal. Aí a gente vai para uma reserva que fica bem no litoral já, aqui virado para o Oceano Índico. Tudo bem, dos dois lados é o Oceano Índico, na verdade. Aqui um lado o pessoal chama de Canal de Moçambique. Aqui nessa costa leste você tem o Índico propriamente dito. E aí, assim, maior dificuldade de chegar aqui. O lugar é maravilhoso.
Acho que desse último ponto a gente tem 4 horas de carro e mais 2 horas de barco para chegar. E assim, caminho super ruim. Muitas vezes a gente tem que atravessar rio com os carros até poder chegar nessa reserva, mas assim, vale cada buraco que a gente passa. É um lugar super incrível. E os carrinhos da nossa expedição, ah, eu acho que aqui é o pessoalzinho do ano passado. Estamos lá, chegando no Palmarium. Muito bem. Essa é uma vila de pescadores. Pensa numa vila chique. Chique assim, porque eles têm um mar inteirinho para eles. Linda praia, lugar praticamente muito poucas pessoas moram nessa região. Essa vila devia ter acho que umas 40, 50 pessoas morando. E aí aqui é a grande festa dos lêmures. Vou começar para vocês mostrando. Boa, Edu. Vamos ver se a gente volta para Madagascar. Esse é o lêmure negro, o nome científico é o lêmure macaco, né? Ele é inteirinho preto. E olha, que curioso, esse é o macho e essa é a fêmea. A fêmea é tão bonitinha, né? Olha o macho como é feio. Essa é uma das espécies que dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre os sexos, entre o sexo é muito, muito aparente, né? O machinho e a fêmea. Aqui uma foto que eu fiz durante o dia, o bicho como é preto, né? Uma foto feita com flash, ou seja, a luz do flash bate nos olhos e acaba sendo absorvida pela pele ou pelo pelo do bicho, que é totalmente preto. Então você tem esse efeito interessante. Eu gosto muito dessa foto, somente dos 2 olhinhos aí do lêmure negro. Legal. Esse é o maior lêmure vivo de Madagascar. Essa espécie é chamada de indri-indri. Já falei em outra live que eu fiz. Se vocês tiverem chance, depois deem um Google indri-indri vocalização. Ou indri vocalization, alguma coisa, para vocês ouvirem o canto desse bicho na floresta. Sem exagero, parece uma baleia cantando. E é muito curioso, porque se um começa a cantar, os que estão num raio mais próximo começam a cantar junto. Não deixem de pesquisar, uma pena que não tem o áudio dos vídeos aqui no Instagram, mas é só dar um Google, indri vocalização. O canto desse bicho é incrível. Esse bicho chega a 10 quilos, é um bicho grande, diferente dos outros lêmures, ele não tem cauda, ele tem só um cotoquinho de cauda, né? E aí ele tá com um filhotinho também, muito simpático. A mãe tá super curiosa, acho que eu chego a dar um close, dá pra ver a cabecinha do filhotinho de indri. Esse bicho ele está criticamente ameaçado de extinção, infelizmente ainda se come esse bicho em Madagascar. Estima-se, assim, os dados são muito pobres, então a última estimativa que eu vi era uma estimativa entre 1.000 a 10.000 espécies que existem desse bicho na natureza ainda. Aqui está o indri com o filhotinho, a mamãe indri com o filhote. Vamos lá, deixa eu passar. Aqui tem uma fotinho dele. Olha que bonitinho, parece que ele usa batom, né? Eles têm os lábios assim, bem, bem vermelhos. Baita bicho legal. Incrível, incrível estar pertinho dele. Esse bicho costuma dar show. Esse é o que a Celina falou que adora banana. Esse é o lêmure branco e preto, parente daquele avermelhado com cauda preta. Um bicho muito simpático. Putz, a hora que você menos espera tem um nas tuas costas. Aí na verdade eu tô de ponta deitado no chão e tá olhando a galera que tava em volta da gente. A Celina falando que pega a mão da gente e leva delicadamente. Esses bichos assim, eles são muito, muito tranquilos. Sem morder, sem arranhar. É muito legal estar pertinho deles. Aqui uma fotinho do lêmure branco e preto, uma fotinho de cima para baixo. A Janete fez muita selfie com os lêmures, inclusive, né, Jé? Isso aí. A carinha dele, parece um ursinho de pelúcia, né? Muito simpático, muito, muito bonitinho. Esse é o lêmure branco e preto. E esse talvez seja o bicho mais curioso, né? Ainda falando um pouquinho da franquia Madagascar. Esse é o Maurice, que era meio que o curandeiro
da ilha, e para quem não sabe, não tem pinguim em Madagascar, não adianta procurar que não tem. E esse aqui, esse é a forma que ele foi representado na animação, e esse aqui é o Indri de verdade. Esse bicho é o maior primata noturno do planeta. É um bicho que a gente normalmente só encontra ele à noite. E ele tem um dedo médio que é praticamente, ele é muito diferente dos outros dedos. Primeiro que ele parece só um osso. E esse dedo é o principal órgão sensorial dele, ou seja, ele pega esse dedo, primeiro que tem a característica de girar 360 graus, esse dedo médio, ele enfia esse bicho em buracos nas árvores, nas cascas, e ele consegue sentir pelo dedo se tem cupim, formiga, essas coisas. Então, assim, um bicho altamente especializado. Infelizmente, também um bicho ameaçado de extinção. Existem algumas lendas em Madagascar que dizem que encontrar um bicho desse é sinal de azar. Quando alguém encontra um bicho desse, você tem que matar o bicho, né? Caso contrário, alguém do grupo ou da vila vai morrer. Muito, muito triste. Pior, alguns acreditam que esse bicho, durante a noite, quando tem uma pessoa dormindo, ele vai por cima da pessoa e pega aquele dedo curioso que ele tem e coloca na horta, a horta da pessoa, e acaba matando as pessoas dessa forma. Estranho, né? Pois é. As crendices populares aí. Enfim, vamos lá. Aqui o Indri, dá pra ver mais ou menos esse dedo curioso dele. Ele é um bicho muito feio. Ele é tão feio, que acaba virando simpático. Eu acho, putz, um bicho bem, bem divertido. Aqui uma foto do grupo do ano passado. O grupo com os guias. Bacana. Isso aí. Legal. Aí, essa foto do primeiro grupo, 2017, a gente lá na Avenida dos Baobás. A Cláudia acha ele lindo. Ele é bem esquisitinho, bem feio. E eu queria aproveitar e abrir para perguntas. Eu vou voltar aqui as mensagens, que muitas vezes eu não consigo ler as mensagens e ficar trocando as fotos e falar. Vou ver se tem alguma, mas se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso, fiquem à vontade para enviar. Deixa eu dar uma roladinha no texto, nós tem bastante mensagem. Vamos lá. A Vera perguntando se só tem baobás na África. Existe uma espécie, Vera, que a gente tem 6 no continente... Desculpa, 6 em Madagascar, 2 no continente africano e uma espécie de baobá na Austrália. Curioso, né? Legal, parabéns, o Jomar. A Karina perguntando se eu já mergulhei em Madagascar. Não, ainda não mergulhei, mas tem um lugar famoso chamado Nosy Be, que fica no extremo norte, um lugar famoso pelo mergulho com tubarão-baleia. Legal. Então é isso, gente. Se alguém quiser mais informações, as fotos também, elas estão super pequenininhas aqui. Se alguém quiser ver essas fotos maiores, elas estão disponíveis aí no site fotosafari.com.br, lembrando com foto com PH. Lá também vocês podem encontrar mais informações sobre o roteiro, essas coisas todas. E se alguém tiver interesse, fique à vontade para mandar uma mensagem, mandar um e-mail, entrar pelo site, eu fico à disposição. A Ana aqui está perguntando, uma expedição dessas dura em média quantos dias? São 2 semanas. Ana, normalmente a gente sai daqui num sábado e volta não lembro se Madagascar, a gente volta no sábado ou num domingo, 15 dias depois. Beijo para vocês, se puderem, fiquem em casa. Tchau!